Eu nunca falei de Bitcoin aqui nesse canal. Pois bem, sempre tem uma primeira vez. Eu sei que muita gente que me segue aqui, lá no Instagram, vinha pedindo: Luciano, sua opinião sobre Bitcoin, você tem Bitcoin? Quanto você tem? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar quanto eu tenho, eu vou falar que eu já estou investindo sim, por que eu não tinha falado antes, e eu vou explicar também de onde surgiu o Bitcoin e o que se espera dele para os próximos anos. Esse vídeo aqui tá top demais, fala sério. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tá chegando agora, não sabe de nada da minha história aqui sobre Bitcoin ou não, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre finanças e investimentos sempre com princípios, com caráter. Aqui a minha ideia é fazer você desenvolver princípios e virtudes enquanto também aprende a lidar com as suas finanças e a investir e construir segurança financeira para sua família no futuro. Se é isso que você quer, se você comunga desses valores comigo, de Deus, família, princípios, caráter, integridade, então você tem que ser inscrito nesse canal, fazer parte dessa comunidade aqui pra gente melhorar o mundo. Dê o like nesse vídeo aqui que vai te ajudar, vou trazer informações e ensinamentos sobre o Bitcoin, não só a minha opinião sobre a minha vida. Claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sua pessoa que você conhece que não sabe nada ainda, que tá querendo aprender. É a primeira vez que eu vou falar aqui no canal porque eu não investia em Bitcoin até alguns poucos meses. E agora que eu já estou investindo, entendendo um pouco mais, eu venho a falar, tá legal? Lembrando que eu nunca fui contra o Bitcoin, nunca falei mal e também nunca fui um entusiasta. E continuo não sendo contra e não falando mal e também não sendo um entusiasta. Tem gente que é entusiasta demais, que acredita que é a salvação do mundo e coloca todo o seu patrimônio ali. Não é assim. Eu sigo na mesma linha de investimento, carteira de investimentos muito bem diversificada para o longo prazo. Primeiro ponto é esse. Vamos primeiro então para o que é o Bitcoin e a história dele. Bom, o Bitcoin foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe até hoje, é um pseudônimo, ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo, permanece sem saber. Isso foi feito de forma intencional. Você vai entender que o Bitcoin tem uma certa proposta que não agrada alguns governos e poderosos. Por isso, ele ou eles se protegeram colocando um pseudônimo e nunca revelando realmente quem era. Foi lançado oficialmente em 2009 com a proposta de ser uma moeda digital descentralizada. O que isso significa? Todas as moedas que você conhece hoje, seja o real, o dólar ou qualquer outra moeda, ela é centralizada em um governo, em um país, e é controlada por esse governo, por esse país. A proposta do Bitcoin vai ser uma moeda descentralizada, onde não há o controle de nenhum governo, não há o controle de nenhum país. E a proposta é extremamente de liberdade, ou seja, a proposta sempre foi maravilhosa, sempre falei disso, que eu e você possamos fazer uma transação sem interferência do governo. E mais do que isso, eu posso fazer uma transação com qualquer pessoa do mundo inteiro sem interferência de governo nenhum. Essa é a ideia. O primeiro ponto importante nesse vídeo aqui já é: não caia na questão de a criptomoeda brasileira, o Drex, isso é uma moeda centralizada por um governo, só é digital. A única coisa é que é digital, mas não é descentralizada, não tem a mesma proposta do Bitcoin e não tem nada a ver com Bitcoin, não caia nessa. O Drex e a moeda centralizada, já falei em outros vídeos aqui, não é nada bom para o Brasil. Vai diminuir a sua liberdade, vai aumentar o controle do governo sobre você. Voltando ao Bitcoin, ele foi lançado em 2009, não valia muita coisa naquele período, tanto é que a primeira transação comercial onde uma pessoa pagou algo em Bitcoins aconteceu poucos meses depois de lançada, foi em 2010, onde um cidadão comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Dá uma olhada na foto aí, ó. 10 mil Bitcoins hoje valeriam mais de 6 bilhões de reais. Pizza cara essa, né? Mas claro, aquilo foi a primeira transação, então comprovou, olha, pode ser usado como moeda, vale alguma coisa. Você entende que se eu pegar aqui uma folha em branco e disser, cara, isso aqui é um dinheiro, e as pessoas acreditarem nisso, vai começar a valer. E vai começar a valer mais a partir do momento que alguém aceite alguma coisa com aquela folha em branco que eu paguei. Então, se ninguém acreditar, não vale nada. Essa é a questão do Bitcoin. Ao mesmo tempo que ela é descentralizada, e isso é algo positivo, que acentua a liberdade, também tem a questão da desconfiança de não ter um lastro por trás. Não há nada que confirme a não ser a opinião geral. Isso era o que era no início. Hoje já é diferente. Hoje o Bitcoin já está muito mais consolidado. Mas no momento era isso. Cara, quem garante? E eu sempre falei sobre isso aqui. Olha, por enquanto não tem lastro. A gente não tem nenhuma confirmação. Mas agora eu vou mostrar como funciona a moeda e então você vai entender que está cada vez mais seguro investir em Bitcoin. Porque no início ela era vista como uma curiosidade, algo tecnológico, algo legal que tinha essa ideia de descentralização. Hoje já é considerada como um ouro digital, como um lugar seguro, como um lugar para se proteger da inflação. Tudo que eu tô falando é com viés de longo prazo, tá? Eu vou explicar sobre isso aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas nunca tem day trade, nunca tem especulação no meu canal, na minha forma de investir, para meus alunos e para mim, ok? Que fique bem claro, é tudo que eu vou falar aqui é com visão de longo prazo. O que torna ele um ouro digital? A escassez. Tudo aquilo que é escasso é caro. O ouro é mais caro que a borracha, por exemplo, porque o ouro é mais escasso na natureza. Agora imagina
imagina que você tivesse um número limitado de ouro no mundo. É o que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin vai ter minerado ao longo do tempo, até terminar, 21 milhões de unidades de Bitcoin. E ponto. Não vai ser mais criado somente 21 milhões de unidades. Já foi mais de 93% dessas unidades e muitas das que foram já se perderam. Pessoas perderam as senhas, perderam as chaves, pessoas que faleceram e não deixaram para ninguém. Então nem todo mundo vai ter. E na verdade, hoje, se todos os milionários do mundo resolvessem comprar um Bitcoin, simplesmente já não haveria criptomoeda para todo mundo. Um Bitcoin, então tem mais do que 21 milhões de milionários no mundo. Então imagina a escassez desse negócio, tá? Aqui você vai entender algo mais importante ainda do que a escassez, que é a deflação, a característica deflacionária do Bitcoin. Todas as moedas do mundo, real, dólar, libra, peso, enfim, qualquer moeda, ela está sujeita à inflação. Umas sofrem mais, outras sofrem menos, depende da economia de um país, né? Por exemplo, o dólar sofre menos efeitos da inflação do que o real. Isso é claro, cristalino, é só você olhar a história. O peso argentino, que estava com uma inflação ridícula, lá nas alturas, e aí a mudança de governo lá fez com que a inflação diminuísse muito. Então a moeda pode mudar ao longo do tempo de acordo com a economia do país, mas sempre tem inflação. Pode sofrer mais ou menos os efeitos da inflação. O Bitcoin não tem o efeito da inflação, pelo contrário, ele tem uma característica deflacionária, o que significa que ele vai aumentando o valor ao longo do tempo, justamente pelo que eu expliquei antes, pela escassez. Volto a dizer, eu vou fazer a ressalva várias vezes no vídeo, é longo prazo. Tudo que eu tô falando é longo prazo. Somadas essas duas coisas, escassez e a deflação, a gente tende a pensar que matematicamente, sim, ele vai se valorizar ao longo do tempo e continuar se valorizando. Mas, Luciano, depois que acabar os 21 milhões, e aí o que vai acontecer? A gente tende a acreditar que a demanda vai continuar aumentando, vai ficar mais escasso ainda, não vai se ter novos bitcoins para comprar. Então, quem tem vai decidir se vai vender ou se não vai vender, e vai vender provavelmente, se decidir vender, por um preço muito alto. Diferentemente de moedas tradicionais, não se pode simplesmente imprimir mais dinheiro, que os governos têm potencial hoje de imprimir mais dinheiro. Isso vai gerar inflação, você sabe disso, né? Impressionantemente, tem gente que ainda sugere que o Brasil imprima dinheiro para resolver o problema de falta de dinheiro, mas isso só gera mais inflação porque desvaloriza o dinheiro, torna ele muito mais abundante e com isso cai o preço, como qualquer lei de mercado, oferta e procura. Mas então o Bitcoin não tem esse processo, ele tem um processo de mineração, e esse processo de mineração ele é descentralizado, não é um governo que tem o poder de fazer isso. Então você está me dizendo que o Bitcoin só vai subir sempre? Não, ele vai oscilar. As regulamentações, a briga dos governos com o Bitcoin, as notícias ruins, tudo isso vai fazer o Bitcoin oscilar, e ele oscila muito. E aqui já fica um alerta muito importante que eu vou falar mais no final do vídeo, mas para você que não tolera variações grandes no seu patrimônio, você vê cair, você vê que tá oscilando, cara, isso então não é para você. Você tem que saber aquilo que funciona para você. Existem ativos muito mais voláteis que outros. Tem gente que só aguenta um Tesouro Selic, bonitinho, vai para cima, devagar e sempre e tal. E tem gente que tolera tranquilamente porque entende que é longo prazo, que vai oscilar, mas que, como a gente está falando aqui, por causa da escassez, por causa da deflação, ele tende somente a se valorizar no futuro. Essa valorização vai acontecer com oscilações e grandes oscilações ao longo do caminho, que fique bem claro isso. Então o Bitcoin não é impresso por nenhum governo, não tem o controle de nenhum governo, mas isso não significa que é a moda louca, cada um faz o que quer. Existem regras bem definidas e criptografadas para a mineração de Bitcoin, aumentando a segurança desse tipo de transação, desse tipo de moeda, que fique muito claro isso também. Eu já falei aqui que eu tenho Bitcoin, eu tenho há poucos meses, vou comprar mais ainda. Tá bom, Luciano, entendi, também quero fazer parte. Como que eu devo fazer? Então, como comprar Bitcoin passo a passo? Primeira coisa, você vai ter que escolher uma corretora. Como em qualquer outro investimento, você vai ter que escolher uma corretora. Luciano, qual corretora? Eu não sou patrocinado por nenhuma, eu invisto há pouco tempo, mas eu vou trazer aqui informações de pessoas que já investem há muito tempo. Existem algumas corretoras maiores, mais regulamentadas e mais confiáveis. Vou citar aqui Mercado Bitcoin, a Binance, são as duas maiores que nós temos, Coinext, Bitpreço, são algumas que você pode investir ainda. Não sou patrocinado por nenhuma, você pode investir em outra se você quiser, tá tudo certo, apenas a minha opinião aqui, tá bom? Como qualquer corretora, você coloca os seus dados ali, vai ter dados financeiros também, você tá abrindo uma conta numa instituição financeira que faz intermediação de um ativo. A mesma ressalva que eu sempre faço para corretoras de investimentos tradicionais é a mesma coisa. Você vai fazer uma transferência para lá, existem várias formas, tá? Vou falar a forma mais fácil aqui, é você fazer uma transferência em real mesmo, tá legal? Do seu banco, usando um TED, usando um Pix, você vai fazer uma transferência para lá e lá dentro, então, com o dinheiro dentro da corretora, você vai poder fazer a compra. Algumas corretoras você ainda tem que
transformar para dólares, outras você consegue comprar em real mesmo, vai depender da sua corretora aí. Aí você compra a quantidade de bitcoins que você desejar, não precisa, obviamente, comprar um inteiro, tá? Que hoje tá custando aí, no momento que eu gravo esse vídeo, 114 mil dólares. Então você vai comprar frações minúsculas provavelmente, mas você vai comprar, vai conseguir comprar a fração que você quiser. Coloca o valor em reais ali que você quer, ou em dólar, e você vai fazer a compra. Agora, a questão mais importante aqui está no armazenamento desses bitcoins, desse investimento que você fez. Você pode armazenar de duas formas. Dentro da própria corretora, que é uma forma mais rápida, mais simples, mas menos segura, ou numa hard wallet, uma carteira própria, que é um dispositivo físico que você compra, onde você conecta ao computador e você consegue armazenar ali dentro por meio de uma senha. E é claro que você não pode perder essa senha. Essa é a forma mais segura de você armazenar Bitcoin. Então eu vou comprar agora a moda louco, indefinidamente, porque você falou, não, peraí. A minha estratégia de investimentos continua da mesma forma, a minha porcentagem de cada investimento continua da mesma forma. Eu nunca vou colocar todo o meu dinheiro num lugar só e não vou deixar minha carteira com uma porcentagem muito alta de um ativo só. Eu tenho Bitcoin na minha carteira em torno de 6% neste momento que eu tô gravando esse vídeo. Meu objetivo é chegar até 10% e eu vou chegar até aí e provavelmente vou parar. Por quê? Porque eu não quero incorrer num risco muito alto e você não pode incorrer num risco muito alto também e você não pode, aquilo que eu já falei, ficar nervoso com as oscilações da sua carteira. Eu durmo bem tranquilo em ver 10% da minha carteira oscilar conforme o Bitcoin. Nossa, Bitcoin tá 114 mil dólares, ele cai para 78 de novo, 75 como caiu em abril. Tá tudo bem, eu vou inclusive aproveitar para comprar mais, se tiver dentro da minha porcentagem ainda, eu não vou me apavorar. Você tem que se conhecer e investir de acordo com as suas características. Eu aproveito as subidas do Bitcoin para eu vender? Não. Aqui é muito importante, eu não estou fazendo especulações, eu estou comprando Bitcoin para o longo prazo, acreditando na escassez, acreditando no caráter deflacionário, acreditando na valorização dele ao longo do tempo, sim, investindo para longo prazo. Não tem day trade, não tem especulação, não tem comprar e vender, não tem comprar e vender. Luciano, mas se começar a subir demais, vai passar de 10% da sua carteira? Sim, aí eu vou decidir se vale a pena eu vender uma parte para manter a minha segurança e a minha estratégia, ou se eu vou aumentar um pouco mais a minha porcentagem com segurança ainda. É uma decisão muito pessoal. Agora, eu tenho certeza que não vai chegar a 80%, 90%, 50% que seja da minha carteira, porque eu não quero correr esse risco, por melhor que seja o ativo, eu não quero ter 50% da minha carteira num ativo só. Então aqui nesse vídeo eu trouxe muita coisa para você sobre a minha vida pessoal, tenho Bitcoin na minha carteira, vou continuar comprando até esse limite, depois eu vou decidir e eu sempre venho a público, eu nunca minto, eu nunca fico escondendo, eu falo a verdade aqui na internet, lá no Instagram, para qualquer pessoa que me pergunta, a verdade é sempre a verdade, ok? Se eu decidir ter mais de 10%, eu vou falar também e tá tudo certo, eu vou dizer o porquê eu decidi, mas eu não tô colocando toda a esperança do meu patrimônio num lugar só, durmo tranquilamente com 10% ou 20% ou até mais, na verdade, bem tranquilo em relação a isso, ver a minha carteira oscilando, porque eu sei que eu invisto por longo prazo, eu sei que os ativos oscilam e eu conheço os ativos e estudei os ativos antes de investir. E esse é o principal ensinamento para você nesse vídeo. Primeiro, estude os ativos antes de investir. Não vem aqui porque o Luciano Fernandes ou qualquer outra pessoa falou que está investindo, você vai lá e investe apostando o dinheiro da sua família. Mantenha sempre a estratégia da sua carteira e as porcentagens muito bem definidas. Eu falei aqui sobre criptomoedas, sobre Bitcoin e não sobre empresas que prometem investir em Bitcoin por você. Cuidado que aí tem muita pirâmide financeira. O Bitcoin, inclusive, ficou muito mal falado por conta das pirâmides financeiras. Tudo que é assunto que o pessoal não entende muito, as pirâmides entram, porque as pessoas não têm muito conhecimento e aí prometem rentabilidades absurdas. Aí você diz, eu investi em Bitcoin e perdi tudo. Não, você provavelmente investiu numa pirâmide que ela sim quebrou e fugiu com o seu dinheiro. Muito importante isso. E o último ensinamento é sempre para o longo prazo. Sempre para o longo prazo. Sempre invista para o longo prazo. Luciano, eu não tenho longo prazo, eu já tenho 60 anos, eu não tenho longo prazo, então não invista em Bitcoin. Não é para você. O Bitcoin, a característica, o horizonte de investimento é longo prazo. O mais importante é ter uma carteira de investimentos muito bem diversificada, com estratégia correta, pensando no longo prazo para construir patrimônio para sua família. É isso que eu quero de você, é isso que você deve pensar. Pense nisso, seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua família. Tchau!